De hoje é sobre demonstração do resultado do exercício. E com ela nós vamos resolver o exercício número 4 do capítulo 9 da apostila de contabilidade geral. É um exercício bem grande, ele está todo fora de ordem, tem vários cálculos, porcentagens e tudo mais que nós devemos fazer. Antes disso, eu vou falar sobre a demonstração do resultado do exercício. Nós chamamos de DRE. A DRE ela é formada apenas pelas contas de resultados. As contas de resultados são utilizadas para registrar todos os ganhos e perdas ocorridos no período da empresa. A ordem de apresentação da DRE é sempre a mesma. É um demonstrativo obrigatório e eu sempre apresento ele junto com o balanço patrimonial. Certo? O balanço patrimonial vai mostrar a estática do meu patrimônio. É o que a empresa tem naquele momento. E a DRE vai mostrar como eu cheguei no lucro ou prejuízo do período, ou seja, do ano, ok? Nós podemos ter uma demonstração de resultado de uma indústria, de um comércio, esse comércio pode ser um prestador de serviços, então alguns itens vão mudando de acordo com a natureza da empresa. Esse exercício número 4 é sobre uma empresa comercial. Em uma empresa comercial, o termo faturamento é o mesmo utilizado para as vendas. Então, no comércio, faturamento e vendas é a mesma coisa. Na indústria é diferente. Na indústria, faturamento é quando eu coloco o valor da venda mais o IPI. Subtraindo o IPI, eu chego no valor da venda. Então, esse demonstrativo que está na lousa, ele já começa como se fosse um demonstrativo de indústria, para que vocês tenham a noção da diferença. Se fosse uma indústria, eu colocaria o faturamento bruto, que seria a venda, mais o valor do IPI. Abaixo dele, eu deduziria o IPI, que a gente fala aqui foi o IPI faturado, e chegaria na receita bruta de vendas. Então, nesse exercício, como é um comércio, ele partiu direto dando o valor da receita bruta de vendas. Nós temos aqui receita bruta de vendas no valor de R$100 mil. São as vendas de mercadorias ocorridas durante um ano inteiro nessa empresa. Em seguida, nós temos as deduções de vendas. São várias as deduções de vendas que podem acontecer na nossa prova. Nós temos vendas anuladas ou canceladas. No caso do exercício, ele citou o valor de R$20 mil. Então, nós vamos registrar aqui R$20 mil de vendas canceladas. Também temos devoluções de vendas, mas elas não foram citadas no exercício. Temos descontos sobre vendas. Existem dois tipos de descontos que nós devemos respeitar na contabilidade. Os descontos incondicionais, que são dados no momento que eu fiz a venda. E os descontos condicionais, que eu dou após a venda, geralmente nas duplicatas que o cliente veio pagar, antecipado ou alguma coisa do gênero. Esse segundo desconto, que é o condicional, eu vou relacionar como despesas. Então eu mostro ele depois. Nesse exercício, a ESAF também citou que o desconto que foi dado sobre a venda é o valor de R$20 mil. Ok. Em seguida, nós teremos os impostos sobre vendas. Uma prestadora de serviços tem o ISS. As outras têm o ICMS, o PIS, a COFINS. Nesse exercício elaborado, nós temos 12% de ICMS, 1% de PIS e 2% de COFINS. Aqui já aparece uma pegadinha. Eu não julgo como pegadinha, certo? Seria mais um raciocínio lógico. Se a nossa empresa vendeu R$100 mil, deu um desconto de R$20 mil e anulou uma venda de R$20 mil, na verdade ela não vendeu R$100 mil, ela vendeu R$60 mil. Então, quando eu vou calcular os impostos para pagar ao governo, eu tenho que pensar nisso. Eu não vendi R$100 mil, e sim R$60 mil. Então, a base para o cálculo dos meus impostos totalizou R$60 mil e não R$100 mil. De onde? 12% será o ICMS. 12% de 60 mil daria R$7.200. Então, para o governo estadual, nós vamos pagar R$7.200, que é o 12% do ICMS. Essas alíquotas são hipotéticas. Sempre que é feito um exercício de concurso, dependendo da prova, as alíquotas são hipotéticas. Por quê? Se o imposto é estadual, cada estado tem uma alíquota. Então eles inventam essas alíquotas e eu só tenho que respeitar para poder resolver o exercício sem algum problema. Foi dado também 1% de PIS. 1% de 60 mil daria R$600. Então eu
vou abater nas vendas que eu fiz. E ainda tem 2% da COFINS. 2% de 60 mil, R$ 1.200. Então eu tenho aqui 3 impostos sobre vendas, que totalizados dariam o valor de 9 mil. Na prova eu faria uma conta só, porque esses 3 impostos totalizam 15%. Se eu pegar 15% de 60 mil, dá 9 mil. E eu ganhei um bom tempo na prova, certo? E esse tempo eu vou utilizar em outros exercícios. Recapitulando, as vendas brutas 60 mil, de onde eu deduzi 20 mil de vendas canceladas, 20 mil dos descontos que eu dei nas vendas e 9 mil dos impostos. Então eu cheguei na minha venda líquida. A venda líquida a gente chama de receita líquida de vendas. Então eu tenho aqui um total de 100 menos 40 dá 60, menos 9, 51. Então a minha receita líquida deu 51 mil reais. Eu eliminei a alternativa A. A alternativa A do exercício, ele menciona que a receita líquida ficou em 48 mil reais. Então já está eliminada a alternativa A. Seguindo a linha de raciocínio, em seguida, nós temos que calcular o CMV. CMV é o custo da mercadoria vendida. Em uma loja, em um comércio, nós chamamos de CMV. Em uma prestadora de serviços, CSV, custo dos serviços vendidos. E uma indústria, eu vou chamar de CPV, é o custo dos produtos vendidos. Eu fiz o cálculo do CMV separado, com as informações que foram dadas no exercício também. Lembrando, a fórmula do CMV nós aprendemos no capítulo 5, é onde fala sobre a movimentação com mercadorias. A fórmula do CMV é estoque inicial, mais compras de mercadorias e menos o estoque final, onde ele deu as informações: estoque inicial 30 mil reais, compras 50 mil reais e o estoque final 37 mil reais. Uma nova pegadinha no exercício. Um dos itens do exercício menciona que sobre as vendas e sobre as compras incide o ICMS de 12%. Lá foi feito o cálculo do ICMS sobre as vendas. Lá, o ICMS sobre as vendas gera uma obrigação de pagar o governo. Também aprendemos isso no capítulo 5. Agora aqui, o ICMS sobre compras eu vou abater porque eu tenho o direito de recuperar o ICMS da minha compra para pagar só a diferença para o governo. É onde nós aprendemos o crédito tributário. Então, quando eu compro, eu recupero o ICMS da compra e guardo no meu estoque apenas o valor da compra sem o ICMS. Eu fiz uma compra de 50 mil, recuperei 12%, guardei no meu estoque 44 mil. Recapitulando a nossa fórmula, estoque inicial 30 mil, compras líquidas 44 mil, menos o estoque final de 37 mil, onde eu cheguei numa conta, coincidentemente, de 37 mil também. É apenas uma coincidência. Então o CMV coincidiu com o valor do estoque final. É mera coincidência. Nós vamos colocar esse CMV lá na demonstração de resultado. Eu já havia elaborado uma receita líquida de 51 mil. Agora eu vou subtrair o custo da mercadoria vendida, que eu descobri que foi 37 mil. E eu vou descobrir o meu lucro bruto. O que é lucro bruto? É o lucro principal da empresa. É o lucro da venda das mercadorias. É o primeiro lucro que o nosso contador vai apurar. Então, 51 mil menos 37 mil, eu apurei um lucro bruto de 14 mil reais. Com esse valor, eu já eliminei mais duas alternativas. Então, recapitulando aqui, a alternativa B, ele menciona que o lucro bruto foi 4 mil reais. E a alternativa C, ele menciona que o lucro bruto foi 15 mil reais. Então, mais duas alternativas eliminadas. E eu tenho que continuar o raciocínio do exercício até encontrar uma alternativa correta. Voltando aqui para o nosso cálculo, como o espaço da lousa é pequeno, eu transferi para cá. Então, o meu lucro bruto encontrado, 14 mil reais, está aqui. Ok. Do lucro bruto são abatidas as despesas operacionais. As despesas operacionais de uma empresa são as despesas que ocorrem no dia a dia. Elas são classificadas como despesas comerciais, são aquelas que acontecem no departamento de vendas, para eu vender o meu produto. É a comissão do vendedor, os gastos com propaganda, o frete para entregar na casa do cliente, etc. As despesas administrativas, elas geram
também no dia a dia, como o salário dos empregados da administração, água, luz, telefone, depreciação, material de escritório, material de limpeza e várias despesas do nosso dia a dia que nós chamamos de administrativas, impostos, taxas, ok? Despesas financeiras estão relacionadas com as nossas finanças, os juros que nós pagamos por atraso, os descontos que a nossa empresa dá para os clientes quando eles vêm pagar duplicatas antecipado. Foi a explicação anterior que eu dei dos dois tipos de desconto. Então, o desconto que eu dou na hora da venda é uma dedução da venda. O desconto que eu dou quando o cliente vem pagar uma duplicata, eu vou falar que é uma despesa financeira. E ainda tem as despesas gerais. Eu brinco que as despesas gerais é aquele tipo de despesa que o contador ficou confuso, ele não sabe onde colocar, ele vai jogar aqui como despesas gerais. Mas, na verdade, são despesas que poderiam se enquadrar em qualquer departamento. Então, a gente destaca aqui como despesas gerais. Nesse exercício, ele citou tudo misturado as despesas operacionais. Eu não vou classificar ali por falta de tempo. Então, eu relacionei todas elas aqui. Nós temos depreciação, R$ 700, impostos e taxas, R$ 500, pode ser qualquer imposto, um IPVA, um IPTU, algo desse gênero, um INSS. Propaganda e publicidade, R$ 1.800. Despesas bancárias, R$ 800. Comissões sobre vendas, R$ 3.000. Descontos condicionais concedidos, é aquele desconto que eu dei quando o cliente veio pagar a duplicata, R$ 2.000, me desculpa. Juros pagos, 500, salários e encargos, R$ 3.000, água e energia, 200. Então, eu totalizei aqui as despesas operacionais no valor de R$ 12.500. Então, eu venho na DRE e mostro que todas as despesas operacionais totalizaram o valor de R$ 12.500. Em seguida, são demonstradas as receitas operacionais. Uma empresa, ela não vive apenas da receita principal. A receita principal é a venda da mercadoria. Além dessa venda de mercadoria, eu tenho várias receitas que ocorrem no dia a dia da minha empresa. É o recebimento de um aluguel, juros ativos que eu recebo das aplicações, os rendimentos do nosso dinheiro. Tudo isso eu considero como receitas também. Descontos que a empresa ganha quando paga uma duplicata antecipada. Então, nós temos as receitas operacionais. No exercício, ele elaborou apenas duas receitas. Juros recebidos, R$ 3.500 e descontos obtidos, R$ 15.000. Então, nós temos aqui R$ 18.500 de receitas operacionais. Então, eu vou somar essas receitas na minha DRE. Em seguida, seriam demonstradas as atividades que antigamente eram chamadas de não operacionais. Quando alguém rouba um imobilizado da empresa, era chamado de despesa não operacional. Quando a empresa vende um imobilizado, eu chamava de receita não operacional. Com a mudança de lei, essas formas de chamar foram modificadas. Então hoje a gente fala que uma perda de imobilizado é apenas chamada de outras despesas. E uma venda de um imobilizado, eu vou chamar de outras receitas. Mas no exercício não foi mencionado nenhum desses itens. Então nós vamos desprezar esse item. Chegamos finalmente no lucro líquido do exercício, antes da contribuição social e do imposto de renda. É o lucro que nós chamamos de lucro operacional. Então, recapitulando, eu tive um lucro bruto de 14.000, desse lucro bruto eu abati as despesas de 12.500 e somei as receitas de 18.500. E cheguei finalmente no lucro líquido antes dos impostos, que nós totalizamos aqui R$20.000. Chegamos na resposta do exercício. Então, a alternativa D, ele fala exatamente isso. O lucro antes da contribuição social e imposto de renda é R$20.000. Correta alternativa, e nós resolvemos o exercício. Mas vamos continuar com a resolução para que você entenda onde entram os outros itens informados, embora foram itens desnecessários. Após o cálculo do lucro antes dos impostos, nós vamos calcular a contribuição social, que será paga para o governo, e o imposto de renda. Ele me deu essas informações. Ele pediu 10% para a contribuição social. 10% de 20.000, eu pagaria R$2.000. Ainda de imposto de renda, tem 15%. 15% de 20.000 daria R$3.000. Certo? Então, do lucro antes dos impostos, que era 20.000, eu abati esses dois impostos e cheguei ao próximo lucro,
que também é chamado de lucro líquido. O confuso da contabilidade é que nós temos vários lucros líquidos. O primeiro lucro líquido que eu apurei foi antes dos impostos, 20 mil. E agora, depois que eu calculei os impostos, eu novamente cheguei em outro lucro líquido. Só que é o lucro líquido depois do imposto de renda. Cheguei no valor de 15 mil reais. Esse lucro será utilizado como base de cálculo para as participações sobre os lucros. As participações já foram estudadas e já fizemos também o exercício número 5 desse mesmo capítulo, onde nós aprendemos a calcular essas participações. Nesse exercício, ele pediu apenas 2 participantes. Ele pediu a participação de administradores, 5%, e pediu a administração de partes beneficiárias. Desculpa. Ele pediu aqui a participação de partes beneficiárias, 5% também. Então, o que eu vou fazer nesse cálculo? Primeira coisa, 15 mil reais é a base para os administradores, onde eu calculei 5% e descobri o valor de 750 reais. Então, esse valor a nossa empresa vai pagar para os administradores. A base de cálculo para as partes beneficiárias é o saldo que remanesceu, é o saldo que sobrou. Então, eu peguei 15 mil, subtraí 750 e fiquei com o valor de 14.250. De onde eu calculei 5%, que deu o valor de 712,50. Encerrando a demonstração de resultado do exercício, eu fiquei com o lucro líquido do exercício, novamente chamado de lucro líquido, só que agora é o último lucro líquido da DRE, onde eu totalizei 13.537,50 e eliminei a alternativa E. A alternativa E, ele mencionou que o lucro líquido do exercício era de 13.500, já está eliminada também, embora foi um trabalho desnecessário, mas para estudo nosso. Frisando também que quando eu encerro a DRE, a lei destaca que eu devo mencionar no final da DRE o lucro ou prejuízo por ação. O que significa isso? Eu vou pegar o saldo final da DRE e vou dividir pelo número de ações do capital social da nossa empresa. E esse valor encontrado, eu vou destacar na última linha da DRE. Se a empresa teve lucro, eu encontrei o lucro por ação. Se a empresa teve prejuízo, eu encontrei o prejuízo por ação. É apenas uma informação para que os investidores da nossa empresa entendam se a empresa está crescendo e as ações valorizando, ou se a nossa empresa está caindo e as ações assim desvalorizando. Então essa foi a nossa DRE, demonstração do resultado do exercício.